Como ser o senhor da sua vida? Meus nobres, sejam muito bem-vindos ao canal. Espero que os senhores estejam bem. E antes de começar esse vídeo, eu preciso dar um recado. Seguinte, se você tem 25 anos ou menos, vou falar para você como se eu estivesse falando com meu próprio filho. Campeão, as informações muitas vezes podem ser boas. Contudo, se elas não forem aplicadas da maneira correta ou na época correta, podem virar um problema na sua vida. As coisas que eu vou falar aqui, se elas aplicadas corretamente, com seriedade, elas podem ter um impacto muito bom, muito positivo na sua vida a médio e longo prazo. A maioria das pessoas não se atrevem a fazer isso. Sem muito arrodeio, estou falando de acessar o subconsciente, certo? Isso pode fazer você melhorar bastante. Então, assim, se você ainda é mais novo, por favor, ouça essas informações, guarde, e se você achar propício, pode usá-las, mas assim, de acordo com a sua maturidade, de acordo com o tempo, certo? E mesmo você que tenha mais idade, perceba, veja como é que está a sua vida, porque isso aqui é muito sensível, certo? Essas são informações que não são passadas tão facilmente todos os dias, tá bom? E eu espero que os senhores possam se beneficiar bastante com as informações aqui. Então vamos lá, esse assunto daqui não é um assunto muito comum, acessar subconsciente, mas o que isso significa dizer? Nós temos um conjunto de informações no nosso cérebro que permeiam nossas vidas. Muitas vezes achamos que nós tomamos decisão de maneira ativa e consciente, mas na verdade somos muito motivados por coisas que estão lá dentro do nosso cérebro. Qual o problema disso? Se você recebeu informações ruins, as suas decisões, elas muito provavelmente vão ser pautadas nisso porque você já conhece e você acaba tomando novas decisões ruins. E sem você se dar conta, você sai de um emprego ruim para outro emprego ruim. Se você trabalha para alguém, você acaba tendo um gerente ruim para um péssimo. Se você teve uma criação ruim, né, seus relacionamentos tendem, olha a palavra, tendem a ser ruins. Até o momento em que você realmente decide a quebrar o ciclo. Tem algumas pessoas que resolvem fazer mudanças na tora. Ah, isso não está certo, eu não vou fazer mais. Pode funcionar? Pode, só que existe um risco. O risco de você não trazer novas informações para o seu subconsciente, para o seu cérebro. Então, qual é a tendência natural? Pessoas quererem mudar, tomarem decisões e de repente voltarem para a mesma situação. E o caso que eu considero o pior de todos, que é o que a maioria das pessoas vivem e fazem, pelo menos dentro da minha realidade, das pessoas que eu tenho a chance de ouvir. A maioria das pessoas não querem ser curadas e não querem melhorar. Por que eu estou falando curado? Porque isso acaba virando uma doença. Você entrar num ciclo ruim, você é uma pessoa valiosa, uma pessoa querida, ser tratada como lixo, ser tratada como um sub-humano e aceitar isso e acabar incentivando as outras pessoas a te tratarem assim, isso para mim é uma doença, tá certo? A maioria das pessoas não querem ser curadas, a maioria não quer. A maioria das pessoas quer ter alívio imediato. O que isso quer dizer? A minha especialidade, ela é ansiedade, tá? Felizmente ou infelizmente eu me tornei especialista em ansiedade. E tem pessoas que, por exemplo, já aconteceu isso várias vezes. Pessoas que estão com crise de ansiedade, que não estão bem, aí começam a conversar comigo e aí depois de um tempo, né, se sentem melhor, se sentem mais tranquilas. E aí quando a gente começa a conversar sobre, como é que vamos fazer para resolver esse problema? Como é que vamos fazer para crescer e para sair dessa situação? Aí começa a vir as esquivas. Não, mas não é bem assim, as coisas já estão melhores e tal, e passou. Pasmem, eu já me vi numa situação de estar conversando com uma pessoa querida, que a pessoa falou que um dia foi conversar com um psicólogo e o psicólogo parece que olhava para ela como se estivesse olhando dentro da alma. E aí ela estava sendo meio que forçada, entre aspas, a falar questões pessoais e realmente estar se abrindo e ter a chance de melhorar na vida. Ela se sentiu tão desconfortável com a situação que ela trocou de psicólogo. E aí foi para uma outra pessoa que era aquele feijão com arroz, que deixava ela se sentir confortável, mas muito provavelmente não ia ajudar ela a ter a cura dos problemas, tá certo? Eu espero que você seja muito diferente disso.
Infelizmente, novamente, a maioria das pessoas não querem cura. A maioria das pessoas quer alívio. E como é que a gente resolve isso? Como é que a gente acessa o nosso subconsciente? Existem diferentes maneiras. A maneira que eu entendo que é a mais simples e a mais fácil é você conversar consigo mesmo. O que isso significa? Ficar conversando sozinho que nem maluco? Pode ser, mas não necessariamente. Quando você tem a chance de conversar com alguém, quando você tem a chance de se abrir, não sei se já aconteceu com você, pelo menos aconteceu comigo e com muitas pessoas que me relatam depois. Parece que tem um estado de relaxamento. Um relaxamento, sabendo que a pessoa não está sendo julgada, você pode falar aquilo que quiser, e aí começa a falar, e vem mais coisas, e começa a botar mais e mais e mais coisas para fora, e começa a lembrar de situações. Nesse momento, você está permitindo o seu subconsciente se abrir. E isso é muito interessante, porque quando isso acontece, você está ali se comunicando consigo mesmo. Você está tendo a comunicação interna, por mais que você esteja conversando com outra pessoa. E esse processo é muito bonito, tá? Agora sim, o que fazemos com essa situação? Aí entra de novo. Muitas pessoas fazem isso, se abrem, têm a chance de começar a procurar as causas dos problemas e colocar novas informações no cérebro, mas ao invés de fazer isso, o que é que fazem? Se fecham depois, se sentem bem, tirou aquele peso, aquela carga, vão para suas casas e depois é só questão de tempo até a próxima crise, até o próximo problema voltar, tá certo? Então assim, meu amigo, antes de mais nada, reconhecer. Esse é o ponto, porque antes da gente abrir o nosso subconsciente, antes da gente realmente processar essas informações, mudar e melhorar, a gente precisa admitir, eu tenho um problema. Só isso. Já sei qual é o problema? Não sei. Tudo bem, mas alguma coisa não está bem dentro de mim. E quando alguma coisa não está bem dentro de você, você sabe. O seu corpo fala contigo. Talvez em questão de doença, talvez em questão de dores que você não sabe por que vem, que são constantes. Muitas pessoas têm dores no final do dia, por exemplo, aqui, mesmo não necessariamente carregando muita coisa, né? Mas é o peso. Não sei se esse é o seu caso, mas se você está ouvindo esse vídeo até aqui, existe grandes chances que seja. Então assim, meu amigo, aí a gente já tem o nosso primeiro inimigo. Qual o inimigo do reconhecimento? O orgulho. Muitas pessoas acabam tendo orgulho. Não, mas não é assim. É como a história do alcoólatra que não quer admitir. Todo mundo em volta sabe que a pessoa é alcoólatra, ele lá no fundo sabe, mas não quer admitir. Não, só bebe... Só é o famoso para quando quer, né? Se quiser, para. Tá, então para, não quero. Então assim, qual a sua decisão hoje? Sua decisão é continuar? Sua decisão é ficar com essa situação dentro de você que é negativa? É permitir que mesmo você sendo uma pessoa valiosa, que outras pessoas venham e te tratem mal e você permitir isso? Ou você mudar? Essas mudanças, elas não vão acontecer da noite para o dia. Essas mudanças, elas são graduais, elas vêm com o tempo. Você dá um passo, você se acostuma com aquela situação, sai da zona de conforto, até o momento que o desconforto vai se tornar sua nova zona de conforto. Aí você dá o próximo passo e o próximo passo até você se ver numa situação muito melhor, tá certo? Mas antes disso acontecer, a gente tem que realmente passar por uns processos bem difíceis. Felizmente ou infelizmente eu passei por isso, acredito que ainda não estou no final, não estou 100% ainda curado, mas eu já estou muito avançado, baseado na minha própria vida pregressa, nas coisas que eu já experimentei e nas dificuldades que eu já vi que eu passei, que hoje já estão bem mais distantes, graças a Deus. Tem novos desafios? Tem. E é até interessante falar isso, porque eu fico imaginando quantas outras coisas eu ainda tenho para passar, para melhorar e para crescer. Mas é aí que tá. Você não tem estabilidade quando se fala de emoções. Ou você está crescendo, ou você está diminuindo, ou você está melhorando ou está piorando, tá bom? O meu desejo para você é que você esteja melhorando, ou que pelo menos queira melhorar, mesmo não sabendo como, tá? Existem caminhos. Você tem a possibilidade de se tornar o senhor da sua vida, de se tornar uma pessoa que vai ter mais e mais controle sobre as suas ações e sobre coisas que acontecem na sua vida, tá certo?
No mais, eu quero agradecer. Espero que os senhores estejam bem, tá bom? Deixem um like, se gostaram do vídeo, deixem comentários, assuntos que vocês querem que sejam abordados aqui no canal, tá bom? E feedbacks também. Muita paz e até a próxima. É isso, senhores. Muito obrigado por até aqui terem estado, tá certo? Se você é uma pessoa que é mais assídua aqui no canal ou não, enfim, se você está assistindo o vídeo até agora, tem alguma coisa bacana que chamou a atenção aqui. Então, o que é que eu quero dizer para você? Eu resolvi dar esse recado no final, justamente porque, assim, estou procurando, entre aspas, pessoas, né, que têm, assim, um carinho por aqui pelo trabalho. Eu estou com o Instagram, tá certo? É o Arsenicos 1. Então, se os senhores quiserem ter um contato mais próximo, quiserem conversar, mandar mensagem, enfim. Eu comecei o trabalho agora, eu já tenho essa conta há muito tempo, mas eu acabo nunca usando essa conta agora que eu comecei a movimentar, tá certo? Mas é isso. E me ajuda também porque eu confesso aos senhores que eu quero entrar nessa onda, né, de desenvolvimento, enfim, de viver, no digital. E eu gosto, e assim, a questão da comunicação me ajuda muito. Estar próximo aos senhores me ajuda. Então, eu acredito que acaba sendo uma ajuda mútua. Nós, né, eu aqui do meu lado, vocês do lado de vocês, a gente acaba se ajudando nesse sentido. Tá certo? Se quiserem, se sentirem à vontade, deem lá uma olhadinha, tá bom? E a gente pode conversar por lá também. Deixa o like se gostaram do vídeo e até a próxima. Muita paz, senhores!